O meu coração está em festa. Durante esse mês nós temos experimentado uma imersão no mundo missionário. Nós temos ouvido mensagens, sermões, pregadores, missionários pregando para nós. E nós temos também ouvido os testemunhos, temos recebido os vídeos dos nossos missionários e eles têm compartilhado conosco o seu trabalho, a obra que eles estão fazendo, a maneira como eles estão se desenvolvendo e desenvolvendo a obra missionária no Brasil e no mundo. Durante esse mês podemos perceber o amor da IBB por missões, pela obra missionária, de uma maneira que estamos procurando trabalhar para cumprir a nossa missão. A missão de fazer discípulo em todos os lugares, começando aqui em Curitiba, com os nossos PGMs que estão espalhados pela capital e pela região metropolitana, mas também através dos nossos missionários que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Essa é a maneira que nós temos buscado de fazer discípulo. Somos chamados primeiro para ser discípulos, para depois fazer discípulos. Ser discípulos de Cristo, sermos a imagem de Cristo, sermos semelhantes a Ele e desenvolver um relacionamento com Ele. Desenvolvermos um relacionamento com o nosso Cristo e através disso fazê-lo conhecido através das nossas vidas. A nossa missão, eu queria passar para você a nossa missão como igreja. A nossa missão é ser uma igreja acolhedora, discipuladora e multiplicadora, que na dependência de Deus promove a transformação integral de pessoas, sociedades e povos. Uma igreja que acolhe, uma igreja que cuida, uma igreja que discipula, que faz discípulos de Jesus, que promove a transformação na vida das pessoas, aqui e em todos os lugares deste mundo. Tudo isso acontecendo pelo mover do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos impulsiona, é Ele que nos leva a desenvolver e a fazer essa grande obra. É movido pelo amor que Ele coloca nos nossos corações que nós temos avançado. Nossa missão é alcançar pessoas no Brasil e no mundo com o Evangelho de Cristo. E isso é possível sim, com o envolvimento de discípulos que fazem discípulos. Isso mesmo, discípulos de Cristo Jesus, que fazem discípulos e que fazem discípulos. É desta maneira que nós temos avançado e queremos avançar ainda muito mais. Cada discípulo, entendendo o sacerdócio universal que recebemos, o mandato de Deus de anunciar as grandezas desse Deus. Aquele que nos alcançou, para que possamos alcançar outros através da nossa vida. Alcançar outros através da nossa vida. Encontramos esse desafio, esse mandato lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Que texto maravilhoso. Esse texto realmente nos constrange. Ele me constrange. Porque quando eu penso a posição que eu tenho em Cristo Jesus, a posição que eu tenho como filho de Deus, sacerdócio santo, povo escolhido, que coisa maravilhosa. Mas isso tem que realmente me levar a um desafio. Quando eu assumo a minha posição de filho de Deus, eu preciso entender que um filho de Deus é alguém que se relaciona com seu pai. É alguém que assume um compromisso com ele, que faz parte sim desse povo escolhido, que nasceu com um propósito de anunciar as suas grandezas. Quais são essas grandezas? Anunciar o amor de Deus, anunciar a sua graça, a sua fidelidade, a sua bondade, a sua justiça. É isso. Fomos alcançados para alcançar, fomos chamados para promulgar, falar desse amor. O apóstolo Pedro se dirige aos crentes comunicando-lhes sua condição como povo escolhido de Deus. Fazer parte desse povo escolhido é um grande privilégio. Porque Deus, Ele nos acolhe, Ele nos ama, Ele nos aceita como filhos. É disso que nós estamos falando. Sermos aceitos como filhos, para também fazer parte desta missão.
Somos povo exclusivo de Deus para uma missão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Pedro traz esses termos do Antigo Testamento, o que indica que os membros da Igreja de Cristo são uma continuação do Israel espiritual. Ao povo de Israel foi revelado que era o povo escolhido de Deus, que esse povo pertencia a Deus. E esses termos, o sacerdócio real, uma nação santa, nos leva lá no livro do Êxodo, capítulo 19, verso 6, onde há o relato do encontro do Senhor com Moisés. Lá no Monte Sinai, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O próprio Deus falando com Moisés, falando dessa escolha, falando do quem eles eram em Deus. No Antigo Testamento, Israel era a demonstração do agir de Deus ao mundo. Eles deveriam revelar o caráter, quem Deus era, sua graça, sua misericórdia, a sua justiça. Eles deveriam desenvolver uma cultura de vida, de valores, que demonstrasse às nações ao seu redor a natureza de Deus. Eles deveriam, através da sua vida, através da maneira como eles tratavam as pessoas, através da maneira como eles conviviam entre eles, eles deveriam demonstrar quem Deus era, o Deus que eles serviam. Eles deveriam, através das suas ações, dizer: eu sirvo ao Deus que é Senhor e Criador dos céus e da terra. Ezequiel capítulo 39, verso 7 diz o seguinte: farei conhecido o meu santo nome no meio de Israel, o meu povo. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o Santo de Israel. Então as nações saberão que eu sou Deus. É isso que os israelitas deveriam apresentar através da sua dedicação ao Senhor. Era disso que se tratava a missão. É disso que trata a missão hoje. As nações precisam saber que Ele é Deus. O projeto de Deus não mudou. Eu acho que isso é maravilhoso. Deus é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo sempre Deus e Senhor da história. E o projeto dele não mudou. Ele escolheu Israel com um propósito. E o propósito da Igreja de Cristo hoje é o mesmo: fazê-lo conhecido entre todos os povos. Aleluias! Aleluias! Fazê-lo conhecido entre todos os povos. Era o papel de Israel e hoje é o papel da igreja. É o nosso papel como igreja de Cristo, fazê-lo conhecido. E o que eu te pergunto, você está fazendo a sua parte nesse projeto de tornar Deus conhecido das pessoas? Você está cumprindo a sua parte nesta missão? Pedro nos ajuda a reconhecer a nossa condição diante do Pai. Depois que aceitamos Cristo como Salvador, não estamos mais naquela condição de miséria. Não estamos mais largados, abandonados. Pelo contrário, agora pertencemos ao Deus vivo. Somos dele, somos um povo escolhido, um povo separado e temos um propósito bem definido. A partir do momento que eu entendo que eu participo da Igreja de Cristo, que eu sou um discípulo de Cristo, agora eu tenho uma missão: fazê-lo conhecido entre todos os povos. Que coisa maravilhosa! É isso, essa é a minha missão. Somos reconciliados para reconciliar. Essa é a nossa missão. Somos reconciliados com Cristo para reconciliar pessoas com Cristo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Nos confiou a mensagem da reconciliação. Eu e você fomos incumbidos dessa missão. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos: reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. Deus nos reconciliou com Ele por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Somos chamados para reconciliar, para levar a mensagem que um dia nos alcançou, para alcançar outros.
por amor de Cristo, somos embaixadores, somos separados, representantes do reino de Deus nessa terra. Aqueles que vão em uma missão, levando uma mensagem, a mensagem mais preciosa que nós podemos levar e que nós podemos receber. A mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, a mensagem da eternidade. Esta é a mensagem que nós devemos levar para reconciliar as pessoas com Deus. Você está cumprindo a tua missão? Reconciliar pessoas a Cristo? Isso mesmo, nós temos uma missão, reconciliar as pessoas com Cristo. Você tem testemunhado do amor de Deus nesse tempo de pandemia? Você tem demonstrado a tua fé, a maneira como você está encarando todo esse momento que nós estamos vivendo como sociedade? As pessoas conseguem olhar para a sua vida e dizer, ali há um servo de Deus, alguém realmente que tem compromisso, alguém que está firmado. Você tem andado forte em Deus para poder fortalecer as pessoas? Tem desenvolvido uma vida de intimidade com Deus, oração, leitura da palavra, para que você possa fortalecer outras pessoas nesse tempo? Nós precisamos sim ser esses esteios, ser essas pessoas que fortalecem aqueles que estão passando por lutas e dificuldades. Esta mensagem que nós precisamos levar, ela não tem segredo, porque é a mensagem que te alcançou, é a mensagem que me alcançou, é a mensagem que transformou a tua vida, a mensagem que transformou a minha vida. É o teu testemunho, é o meu testemunho pessoal. É isso que as pessoas precisam ouvir. Você é a mensagem de Cristo. Você é a mensagem que as pessoas precisam conhecer. Porque o Senhor Jesus nos incumbiu desta mensagem. Fazer Deus conhecido de todos os povos da terra. Mas começando na minha parentela, lá no meio da minha família, na minha rua, no meu condomínio, lá com os meus vizinhos. Na minha empresa, na minha escola, na minha faculdade, lá com os meus colegas. É aqui que começa a nossa obra. Este chamado é para todos nós. Não é exclusivo para pastores e missionários. Todo discípulo de Cristo tem essa missão. Fazê-lo conhecido entre todos os povos. Este é o teu chamado, este é o meu chamado. Fazê-lo conhecido entre todos os povos. Somos um povo em missão a serviço do Rei. Esse é o terceiro ponto que eu queria pensar com você. Somos um povo em missão a serviço do Rei. É isso mesmo. 1 Pedro, verso 2, 9b, diz assim, que anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A eleição e o chamado do povo de Deus não é somente para a salvação, mas também para o serviço. Exatamente isso. Se eu e você fôssemos alcançados somente para sermos salvos, não teria por que ficarmos aqui. O Senhor nos alcançaria e já levaríamos direto para o céu. Isso mesmo. Para que ficar nesse mundo que tem dor, que tem sofrimento, que tem lágrimas? Eu já queria viver na eternidade, ficar com Ele lá, desfrutando dessa intimidade com Deus. Que maravilha! Mas não é isso. Ele nos chamou, Ele nos alcançou, Ele nos salvou, mas Ele nos deu uma missão. Nós temos um serviço, nós temos uma obra a cumprir. Os crentes são o povo escolhido de Deus, que privilégio, que foram chamados da escuridão para passar a viver em sua luz maravilhosa. É isso mesmo, passarmos a viver nesta luz que brilha e que faz brilhar tudo ao nosso redor. Somos os receptores da misericórdia de Deus. Recebemos misericórdia e graça, fomos lavados pelo sangue deste Cordeiro que morreu naquela cruz e que nos restaurou. Fomos salvos para levar a mensagem de salvação, falar do amor e das grandezas que agora desfrutamos, para que outros também possam viver uma nova vida em Cristo. É isso mesmo, para que outras pessoas também possam desfrutar deste amor, desta bondade, desta graça de Deus. É isso, meus amados, é isso que alegra o nosso coração, poder servir esse Deus vivo. Mas isso também tem que constranger, como o apóstolo Pedro falou ali, nós temos que ficarmos constrangidos por esse amor que recebemos. Nós precisamos também amar o próximo, levar esse amor.
Somos devedores, por isso devemos pregar o Evangelho de Cristo. Somos devedores a Cristo, porque nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou com seu amor, com sua graça, com sua bondade. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Romanos capítulo 1, verso 16. Não tenho vergonha, porque é o poder de Deus, é por isso que eu prego, é por isso que eu falo do amor de Deus, é por isso que eu preciso falar. Não é na minha e na sua força, é no mover e na força dele, é o Espírito de Deus. Eu preciso abrir a boca e falar, mas quem vai convencer, quem vai fazer a obra, quem vai transformar a vida das pessoas é o Espírito de Deus, é Ele. O Evangelho é a maior notícia que existe, portanto deve ser a nossa mensagem. Essa é a notícia mais maravilhosa que um dia alguém trouxe para mim. Um dia alguém falou desse amor para mim. Um dia alguém contou para mim do amor de Deus pela minha vida. E é por isso que hoje eu estou aqui podendo falar disso para você. Porque um dia eu fui alcançado por esse amor. Um dia alguém também chegou para mim com essa mensagem transformadora. Porque é uma mensagem, é o próprio Cristo encarnado. Como disse João, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. João capítulo 1, verso 1 e 2. As boas novas do Evangelho são as boas notícias de salvação. Essa é a melhor notícia que alguém pode dar para outra pessoa. Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Um dia entregar minha vida ao Senhor Jesus e desfrutar desta graça maravilhosa, de uma vida transformada, de uma vida mudada. Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A nossa missão é sermos testemunhas de Cristo em nossa cidade, em nosso país e até os confins da terra. Mas como podemos testemunhar na Judéia e Samaria até os confins da terra? Bom, primeiro eu preciso testemunhar aquilo que eu falei perto de onde eu estou, com aquelas pessoas que eu convivo. Isso é a missão de todo crente, todo cristão. Nós precisamos falar desse amor para aquelas pessoas que estão próximas a nós. Esse é o primeiro ponto. Mas também eu preciso testemunhar para aqueles que estão longe. E como que eu faço isso? Aí eu posso fazer parte do povo que envia. Onde não podemos ir? Precisamos enviar aqueles que têm um chamado para testemunhar além das nossas fronteiras. Missionários de tempo integral ou bivocacionados, profissionais chamados para viver como discípulo em outro país, para trabalhar e viver a missão. Sim, Deus tem chamado pessoas que estão indo para os campos. Ele pode ser um missionário de tempo integral, mas hoje também Deus tem chamado muitos que são bivocacionados, que vai desenvolver uma função, a sua profissão em outro país, e lá ele é um testemunho, lá ele é um missionário, lá ele vive a missão. Missionário de tempo integral, exercendo uma habilidade dada por Deus para testemunhar e pregar o Cristo ressurreto. Você já ouviu falar sobre os PNAs, povos não alcançados? Existe isso, são povos que menos de 2% da população conhece a Jesus. Menos de 2% da população conhece a Jesus. Hoje existem 7.000 povos étnicos nesta condição, que não conhecem a Jesus. Mas mais de 3.000 desses povos não têm nada do Evangelho, nunca ouviram falar de Cristo, do Evangelho, da Palavra de Deus, da Bíblia, não têm conhecimento algum. Você sabia que 42% da população mundial, mais de 3 bilhões de pessoas, não conhecem a Jesus? Perceba o universo de pessoas que precisam ouvir sobre a graça do nosso Deus. E como ouvirão se não houver quem pregue? Como essas pessoas podem ouvir se não houver quem pregue? Romanos capítulo 10, do verso 13 ao 15 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para ele invocar o nome do Senhor, ele precisa conhecer o Senhor. Ele precisa ouvir sobre o Senhor.
No verso 14, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Portanto, precisamos enviar jovens, adultos, homens e mulheres que atendam e entendam o chamado do Senhor para viver a missão. E que eles possam ir ao campo, pregar o Evangelho de Cristo. Digo a vocês, abram os olhos e vejam. Os campos, eles estão maduros para a colheita. Jesus está chamando a nossa atenção. Os campos estão maduros, mas precisa-se de ceifeiros, precisam-se de trabalhadores. E quando nós estamos falando de enviar, precisamos participar da missão com recursos humanos, enviando pessoas. Precisamos participar dessa missão com recursos materiais, dando condição para que essas pessoas possam ir ao campo. E com recursos financeiros, investindo na vida dessas pessoas, sustentando essas pessoas. Isso significa apoiar os enviados ao campo, participando também através da oração e também com recursos financeiros. Oração, isso é um ponto muito importante. A oração precisa ser entendida como a primeira missão nossa como igreja. Nós precisamos orar pelos nossos missionários. Como a Igreja Viva, corpo de Cristo, que tem por finalidade tornar o nome de Jesus conhecido de todas as nações. Nós apoiamos os nossos missionários e projetos que visam alcançar regiões e povos que ainda não têm acesso ao Evangelho. Primeira coisa, orando por essas pessoas, orando por esses missionários, investindo na vida dessas pessoas em oração. Não podemos ignorar a oração, pois é uma das práticas mais necessárias no campo missionário. Você poderia adotar um desses missionários em oração. Entre lá, veja a lista dos nossos missionários. Adote um missionário em oração, ore pela sua vida, pela sua família. Nós precisamos orar também pelos grupos étnicos não alcançados, pelos missionários que estão nos campos transculturais. Orar pelas suas famílias, para que Deus os fortaleça, para que eles continuem firmes, cumprindo a sua missão. Além de orar e de comissionar missionários para ir compartilhar as boas novas em outros lugares, também precisamos participar do sustento, apoiá-los na jornada para que cumpram essa missão. Fazê-lo conhecido entre todos os povos. Esta é a missão deles. Eles precisam fazê-lo conhecido entre todos os povos. É tempo de cumprir o ID do Senhor. Jesus não nos mandou somente pregar para a maioria, para o maior número de pessoas. Ele deixou bem claro, nosso dever é fazer discípulo entre todos os grupos étnicos do mundo. Fazer discípulo. É isso que ele nos mandou fazer. O amor de Deus e o coração dele é para todo povo, língua, tribo e nação. Por isso precisamos fazê-lo conhecido entre todos os povos. Este é o meu chamado. Este é o teu chamado. Como filho de Deus, nós precisamos fazê-lo conhecido entre todos os povos. Qual é a tua resposta para o chamado do Senhor? O que você pode fazer neste momento? De que maneira que você pode responder a este chamado de fazer discípulos entre todos os povos, entre todas as nações, entre os grupos étnicos? Você aceita o desafio de fazer discípulos que fazem discípulos? Que fazem discípulos, começando aí com aquelas pessoas que estão próximas a você, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, pessoas que estão próximas a você, que estão precisando conhecer esse Jesus. Esse é o teu desafio. Mas talvez você precise tomar uma decisão ao lado desse Jesus. Talvez você precisa se tornar um discípulo. Talvez você nunca fez uma decisão ao lado dele, você ainda não tomou a decisão de seguir a Cristo. E você pode fazer isso agora. Você pode fazer uma oração, falar com ele neste momento, declarar para ele que você o reconhece como seu Senhor, como seu Salvador, que você reconhece que você é pecador e que você precisa da graça e da obra que ele fez lá naquela cruz.
Você pode fazer essa oração aí na sua casa, no seu sofá. Você pode entrar no nosso contato aí, nesse telefone que está aparecendo, e enviar uma mensagem para nós, para que possamos saber da tua decisão, para que possamos caminhar com você, possamos acompanhar você com essa decisão que você está tomando. Realmente tome uma decisão ao lado de Cristo. Compartilhe conosco essa decisão. Compartilhe conosco, nós queremos caminhar com você. Se você tomou a decisão de caminhar com Cristo agora, nós queremos saber disso. Se você tomou a decisão, você entendeu que você é um chamado para ir para o campo missionário, compartilhe conosco, nós queremos saber, nós queremos te ajudar no preparo para que você possa ir para os campos missionários. Sim, Deus está chamando um povo para que faça a sua obra, para fazê-lo conhecido entre todas as nações. Aleluias, aleluias. Eu queria orar com vocês neste momento, reconhecendo que esse Deus tem feito grandes coisas no nosso meio. E nós estamos alegres, porque nós continuamos ainda nos 2 próximos encontros, 2 próximos domingos, falando sobre missões, com 2 servos preciosos, com 2 servos apaixonados por Jesus, o pastor Fernando Brandão e o pastor João Marcos, 2 homens de Deus que servem o povo de Deus, que servem o povo batista, e vão estar trazendo a mensagem para nós no próximo final de semana. Vamos orar neste momento, nos alegrando com Deus, com o que Deus tem feito no nosso meio, com a maneira como Deus tem trabalhado na vida dos nossos missionários, na maneira como Deus tem trabalhado na vida da igreja, que tem investido na obra missionária. E nós queremos investir muito mais, nós queremos avançar. Feche seus olhos neste momento. Bondoso Deus e Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é bom. Eu quero te louvar, Deus, pela graça, a bondade do Senhor que tem sido derramado sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa igreja, Pai. E nós temos visto um povo comprometido contigo, Pai. Nós temos visto um povo investindo em missões, um povo, Deus, que tem se alegrado com a obra missionária, com aquilo que o Senhor tem feito no Brasil e no mundo, Pai. Deus, que privilégio, Pai, é te servir, Pai. Que privilégio, Senhor, é poder participar desta obra missionária, espalhando as boas novas do reino na grande Curitiba, através dos nossos PGMs, mas também através dos nossos missionários que estão espalhados aqui em Curitiba, que estão espalhados no Paraná, que estão espalhados no Brasil e no mundo. Que privilégio, Deus, é fazer parte desta obra, Pai. Deus, obrigado, Pai. Continue, Deus, a levantar homens e mulheres, jovens, adultos, comprometidos com essa missão, que têm entendido o chamado, Deus, para ir para os campos, que tem entendido o chamado de te servir, Deus, em diversos lugares, Pai, em campos transculturais, Pai. Deus, obrigado por esses chamados, Pai. E aqueles que sentiram o toque do Senhor, Pai, confirma nos seus corações, tanto aqueles que sentiram o toque para o chamado, para ir ao campo, Pai, que venham falar conosco, como aqueles que sentiram o toque do Senhor Jesus agora, para entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que eles possam fazê-lo, Deus, e possam vir falar conosco, para que possamos auxiliá-los, para que possamos caminhar junto com eles, Pai. Obrigado, Deus, obrigado pela Tua palavra, que é viva e que transforma e que nos muda, Pai. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.